Você costuma confirmar as pessoas naquele que é o caminho que elas estão percorrendo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero falar com vocês sobre um tema que é muito importante. Nós muitas vezes olhamos mais pela ótica de corrigir do que de confirmar. Ou seja, confirmar as pessoas no caminho. E isso é muito importante. Quero pegar um pouquinho o texto que está na primeira leitura para vocês perceberem como que os apóstolos vão confirmando as coisas. Ou seja, testificando que aquele caminho é realmente o caminho do Senhor. Pegamos então em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 a 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e anciões, lembrando aqui que os anciões eram os presbíteros naquela época, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então decidimos, em comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós. Isso que é muito forte. Eles já estavam falando assim, nós, os apóstolos, os anciões, decidimos conjuntamente. Depois eles vão dizer, nós e o Espírito Santo. Então, essa unidade, não impor nenhum fardo, além das coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudação. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Ou seja, eles mandaram então esses dois, Silas aqui e Barsabás, para que pudesse confirmar Barnabé e Paulo, mandaram uma carta, escrevendo essa carta que além dessa comunhão entre eles, havia ainda uma comunhão do Espírito para dizer, isto é uma confirmação de que vocês estão sendo acolhidos por Deus, que vocês estão no caminho certo e por isso vocês podem continuar fazendo, exceto esses pontos pequenininhos aqui que eles levantaram, sem dúvida é importante, mas vamos. Prossigam, vai Paulo, Barnabé, continue a missão de vocês, vão e evangelizem os pagãos. Era uma liberação de toda a comunidade cristã, confirmando eles no caminho. Meus caros, muitas vezes nós lidamos com situações do cotidiano, situações entre irmãos, situações ali dentro do nosso vínculo familiar, com os filhos e assim por diante, mas que precisam muitas vezes confirmar. Exemplo, uma pessoa vai e faz um caminho bonito de namoro. Você precisa falar assim, nossa, olha, queria agradecer vocês pelo caminho e testemunho de namoro que vocês têm dado. Eu quero agradecer você porque aqui no trabalho eu vejo o exemplo seu de virtude. A delicadeza, a prontidão, a disponibilidade, o amor com que você faz. Olha, continue assim. Nossa, olha como você entregou esse relatório rápido. Olha, parabéns. Nossa, como você tem sido dedicado. Quero confirmar
você nesse caminho, né, tão bonito que você está fazendo dentro da igreja, dentro da evangelização. Nossa, olha, quero confirmar que aquilo que vocês fizeram foi maravilhoso, vi esses frutos, vi aquilo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou confirmando. Às vezes a gente para só no que a pessoa errou, mas quando você enfatiza o bem, automaticamente a pessoa, ela desperta. Exemplo, que uma pessoa seja muito preguiçosa, que ela muitas vezes não arrume a cama, que ela deixe as coisas bagunçadas. Você vai lá ver ela fazendo uma mínima coisa, né? E fala com ela, olha, nossa, obrigado por ter lavado a louça hoje, obrigado por ter colocado, eu vi que você se preocupou de fazer isso, muito obrigado, que bom, isso mesmo. O que você está fazendo? Você está confirmando ela. E quando a pessoa, vamos dizer, ela se percebe, né, que está no caminho certo, que alguém ali percebeu, ela cria mais força para sustentar aquilo, para justamente entender aquele caminho positivo e o fruto que deu na vida do outro. Mas muitas vezes a pessoa faz várias coisas boas, várias coisas corretas, ninguém fala nada, quando faz uma coisa errada, bombardeado. Quantas vezes é assim? Quantas vezes a gente foca? É preciso confirmar. Nossa, como você atendeu tão bonito aquela pessoa, que cuidado seu. Nossa, você escreveu uma carta, escreveu um cartão, meu irmão, que exemplo você é para mim. Quando você vai confirmando a pessoa, ou seja, falando para ela como que é bonito que você escreve isso, que você faz isso, que você acolhe. Então, precisa confirmar. Confirme o ministério das pessoas. Olha, muito bom essa pregação, isso daqui é uma confirmação do ministério, né? Olha, estou te confirmando, olha, muito bom, e eu não estou falando, gente, para ninguém falar mentira, ok? É para só confirmar aquilo que você está vendo. Mas às vezes você vê lá uma pessoa que tem um dom no ministério de dança, mas ela dança, faz apresentação, ninguém diz nada. E ela faz assim, será que foi bom? Será que não foi? Tem aqueles que talvez não são tão recolhidos como eu, que ainda perguntam, você achou que foi bom? O que você achou? Tem algumas pessoas que fazem isso, ótimo. Ou seja, tem pessoas que procuram uma confirmação, né? Isso é bom, desde que não seja uma confirmação por causa de um orgulho, né? Mas tem gente que procura uma confirmação. Você acha que foi boa a pregação? Deu certo? O que você entendeu? Tá? Então tem gente que tem essa capacidade, mas tem muitos que não tem, que precisa que alguém fale, olha que legal, olha que interessante, olha que como você conseguiu abordar esse tema, como você foi profundo naquilo. Você vai confirmando. Mais uma vez, isso vale para tudo, no ministério dentro da igreja, no trabalho que se realiza, seja na igreja, seja mesmo no trabalho do seu dia a dia, seja nos relacionamentos. Confirme as pessoas no caminho, ok? Pense um pouquinho sobre isso, coloque também em prática, porque este conteúdo é muito prático no nosso dia a dia. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.